Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está começando mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que alegria dividir esse momento com você para mais uma temática que tem como objetivo não só aprofundar no conhecimento bíblico e teológico, mas que edifique a sua vida, a sua caminhada cristã. Por isso, seja muito bem-vindo. Aproveite sem nenhuma moderação. Nossa oração é que o programa seja a bênção na sua vida. Antes de apresentar os meus convidados, bem rapidinho, vou colocar aqui a minha rede social. Chega por lá, @Zeca_Pereira, mais uma plataforma aí para a gente poder conversar, interagir, falar sobre teologia, repercutir algumas temáticas aqui do programa também. Fica à vontade, tá bom? Além disso, vou deixar aqui as redes sociais do Vejam Só. Isso mesmo. Você nos encontra sempre por Programa Vejam Só. Então tem o Facebook e o Instagram, que são as redes sociais onde você vai conseguir interagir com o programa, participando das nossas enquetes e vai ficar sabendo os temas, os convidados do dia. Por lá você vai mandar suas fotos também, toda a interação por essas redes sociais. E também tem o nosso canal lá no YouTube. Você nos encontra por Programa Vejam Só. Lá você consegue assistir todos os nossos programas, tá bom? Tá tudo lá para você. Não só isso que a gente vem produzindo, né, atualmente, mas também tem uma playlist lá dos programas antigos, para você matar a saudade, rever entrevistas marcantes, tem muito material para abençoar a sua vida. Além disso, lá no canal do YouTube, nós transmitimos ao vivo as nossas gravações. Então você consegue assistir ao vivo lá pelo nosso YouTube, tá bom? Se inscreva e ative as notificações. Além disso, você consegue também ouvir o Vejam Só nas plataformas de áudio. É só você escolher a sua predileta e vai conseguir acompanhar como se fosse um podcast. Não indo e voltando do trabalho, da escola, para quem pode, né, durante as atividades também. Tudo lá para você poder curtir, tá bom? Então vai lá, compartilha, divulgue o nosso material, curta. É uma atitude bem simples, que não custa nada para você e que, obviamente, abençoa demais o nosso trabalho, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, é com muita alegria nós vamos receber dois amigos aqui no programa e eu vou começar apresentando o pastor Oséias Sampaio. Ele que é ministro da Igreja Batista do Caminho. Pastor Oséias, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Uma ótima noite, graça e paz. Boa noite, Zeca, graça e paz. É muito bom estar aqui de volta e hoje com a presença do nosso querido Heleno, apóstolo Heleno. É uma honra, uma alegria estar sempre juntos aqui para debatermos temas tão importantes. Estou muito feliz de estar aqui de volta. Obrigado pelo carinho de aceitar o nosso convite, Oséias. Para a gente começar, para quem nos assiste, já vou pedir as informações da igreja, por favor. Ok. Eu estou ali na Igreja Batista do Caminho, na Vila Terezinha. Nós ficamos ali na Rua Jorge Palmiro Mercado, número 29. A Vila Terezinha é um bairro depois da Brasilândia. Estamos ali às quartas-feiras, é o culto de oração, estudo da palavra. Também aos domingos pela manhã, Escola Bíblica Dominical, o culto também. E à noite, às 18 horas, o nosso culto lá público, o culto de celebração. Boa. Enquanto o pastor Oséias dava aí o endereço da igreja, apareceu para você o contato do nosso irmão, que vai ficar disponível lá no nosso perfil oficial do Instagram. Se quiser outras informações da igreja, conhecer um pouquinho melhor o ministério do pastor Oséias também, chega por lá, tá bom? Meu irmão, hoje você tem uma missão que é duplamente difícil. Primeiro porque o tema já é muito contra o irmão, pelo menos na opinião popular dos nossos telespectadores. E depois, porque debater com o apóstolo Heleno Bezerra é uma dificuldade, porque ele é um lorde, um cara super educado, carismático. Às vezes fica até difícil de discordar dele pela simpatia. Ele fala, dá a opinião dele, você até pensa ao contrário, você fala, poxa, esse cara é tão bacana, tão legal, né? Vou concordar com ele. Heleno, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, uma ótima noite. Shalom, graça e paz, pastor Osiel, Zequinha. Com toda essa lisonja, eu agora fiquei despedaçado, né? Carinho, muito obrigado, Zeca, pelo seu carinho. Carinho da Angélica, a produtora que sempre nos contata. E para você, meu querido ouvinte, sempre um prazer. E espero que realmente esta seja uma noite de bênção na tua vida. Heleno, eu já quis dar uma força pro pastor Oséias, porque eu sei que a missão dele vai ser difícil, né? Então eu falei, já vou dar uma amansada na fera, ele já vem mais calmo. É que ele dá uma força, né, Oséias? Sim, sempre bom. Não é fácil, não. Mas pastor Oséias, ele é um cátedra.
Para mim é que vai ser muito difícil, né? Eu já estou aqui com uma tremedeira embutida, porque eu sei que vai ser difícil. Um homem inteligentíssimo, cheio de Deus, Amém. Um homem equilibrado. Eu admiro, com toda admiração falo isso, sem lisonja. Obrigado. E com certeza vai ser benção para você que nos assiste. Mas, antes da gente começar, as informações da igreja, apóstolo, por favor. A Igreja Assembleia de Deus Ministério Apostólico da Restauração está aqui em São Paulo, na Vila Formosa, Rua Oswaldo Arouca, 230. É a famosa rua da empresa lá da fábrica Fechaduras Arouca. Estou fazendo aqui um merchan gratuitamente. Bem próximo também ao supermercado Extra, que fica na rotatória final da Guilherme Jorge. Espero você lá. Nossas reuniões são terça-feira. É uma espécie de escola bíblica. Como a gente não faz a escola bíblica dominical, a gente faz na terça-feira. É um culto de ensino. Inclusive, nós estamos falando neste momento sobre o livro de Atos e fizemos um apanhado sobre o Espírito Santo de Deus. Amém. Muito, muito, muito bom. As quintas-feiras é um culto mais temático, voltado à vitória, o culto da vitória na quinta-feira, às 20 horas também, terça e quinta às 20. E aos domingos, o culto de celebração com a família, às 18h30. Espero por você lá. Benção. Então, aí os recados também. Só vou avisar, todas as marcas citadas serão contactadas pelo nosso departamento comercial para poder dar uma força aqui para a gente. Heleno, de novo, obrigado pelo carinho. O contato Obrigado. do apóstolo Heleno já apareceu para você, vai ficar salvo lá no nosso perfil oficial do Instagram também, para você chegar por lá e conhecer o ministério do nosso irmão e, obviamente, se quiser outras informações da igreja também, tá bom? Vamos começar a nossa conversa? Põe na tela aí, por favor, o tema que nós vamos tratar hoje. E nós vamos voltar a uma temática que no Vejam Só é muito comum. Alguns debates falando sobre continuismo e cessacionismo. E hoje a gente quer responder essa pergunta, né? Qual é a visão bíblica, obviamente, sobre os dons espirituais? Isso na igreja moderna. Como é que isso deve funcionar? Tá bom? Meus convidados vão responder a nossa pergunta, indicando a linha que eles vão caminhar durante o programa. Depois, na sequência, você vai poder participar também, tá certo? Pastor Osias, o irmão vai ter a honra de começar aí. Como é que o irmão responde a nossa pergunta, né? Qual é a visão bíblica sobre os dons espirituais na igreja hoje? E aí vou pedir já um pitaco do irmão sobre a forma como a igreja moderna aplica isso, se o irmão observa de maneira correta ou de maneira errônea a visão bíblica. Zeca, eu entendo que nós vivemos um tempo um pouco bastante, eu poderia dizer, bastante complicado, entre dois extremos, né? As igrejas que utilizam desses dons de uma forma muito exagerada, poderíamos assim dizer, dando muita ênfase aos dons manifestacionais, né? Porque nós precisamos fazer essa distinção. Aí, né, estamos tratando sobre o dom de língua, cura e profecia. São esses três dons aí muito importantes, mas são dons manifestacionais, diferente dos dons ministeriais, de serviço, pastor, mestre, né, aconselhamento e outros dons que visam o serviço na igreja. Então, eu vejo dois extremos, né? Há igrejas que já não entendem que não há mais esta necessidade ou existência desses dons manifestacionais, e há igrejas que utilizam disso de uma forma muito exagerada, impondo que todos deveriam exercitar esses dons em suas vidas, demonstrando assim a questão da influência do Espírito Santo na vida do crente e tudo mais. Eu entendo que nós precisamos aí tomar um certo cuidado e ter um meio termo aí. Não creio que Deus já fez cessar esses dons. Creio que eles estão à disposição da igreja, mas pela administração do Espírito Santo e não do ser humano, do crente, né? É o Espírito Santo que concede, é o Espírito Santo que age na vida da igreja. Nós vamos perceber Paulo falando aos Coríntios, no capítulo 14, que a ênfase dos dons, a importância dos dons é para a edificação da igreja de Cristo Jesus.
Por isso nós precisamos entender isso, que muitas vezes em algumas igrejas vai ter uma ação mais efetiva do Espírito Santo, dos dons naquele local do que em outros. Não dá para a gente querer administrar isso dizendo que é de maneira geral, porque não vai ser de maneira geral. Eu creio que, de repente, a igreja na África tem uma carência muito maior do que a igreja no Brasil. E o Espírito Santo ali naquela igreja vai agir de uma maneira diferente do que age aqui. Então, eu creio nesta questão moderada da administração desses dons manifestacionais na igreja. Ok, depois nós vamos conseguir aprofundar algumas observações que o pastor Oséias fez, que achei interessante, anotei aqui, mas eu quero ouvir também o apóstolo Heleno sobre essa questão, como é que o irmão vê o ensino bíblico sobre os dons na atualidade, e também vou pedir um pitaco também já, Heleno, porque eu sei que o irmão é um crítico disso, quem acompanha as redes sociais sabe, sobre o uso dessas manifestações ou o modo como a igreja atual utiliza-se disso. Olha, Zeca, pastor Oséias, nome difícil, mas eu ainda vou me acostumar até o final do programa. Pastor Oséias, você que está nos assistindo, eu entendo quando Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu farei vir o Espírito sobre vós. E há um porquê disso, é a presença de Deus em nós. Mais tarde, Paulo diz assim, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, eu entendo assim, a cabeça pensa, a cabeça tem o comando, mas quem tem a ação é o corpo. Isso, para mim, é uma lógica, né? Não pode ser para mim, é uma lógica. Né? Então, a cabeça pensa, a cabeça tem o comando e o corpo tem a ação. Então, creio que pensar que Jesus mudou, que o Espírito Santo foi só para a primeira fase da igreja, eu acho que é descompreender, né, a razão do Evangelho, porque o Evangelho ele é atemporal. É o mesmo Evangelho que Paulo pregou, o mesmo Evangelho que Pedro pregou, deveria ser o Evangelho que nós estaríamos pregando. Infelizmente, isso não ocorre, porque o próprio Paulo, ele diz assim, tão depressa vocês passaram do Evangelho para um outro. Ele fala isso aos Gálatas. Em Gálatas, isso. E o Evangelho que passa de tudo aquilo que nós pregamos é maldito. Então, nós vamos identificar hoje, claramente, me perdoe você ouvinte, você que gosta de certos badauês. Eu lamento em dizer, eu não estou aqui para brincar de crente, brincar de pastor, brincar de mestre, mas muitos já passaram do Evangelho. Se no período de Paulo, tão curto, né, da vivência, imagine hoje a igreja depois de 2000 anos, então muitos passaram do Evangelho de Cristo. Uns apostatando da fé e da manifestação de Deus, dizendo que isso não existe, que isso foi para um primeiro tempo, que cessou, né, a ação do Espírito. Hoje nós vivemos numa dependência apenas mental, cultural, emocional. Para mim isso é uma aberração, me perdoe. Por outro lado, nós vamos identificar uma igreja chamada de pentecostal, que ela não tem nada do pentecostalismo raiz, ela não tem nada do pentecostalismo matriz. É uma igreja que se embrenhou num misticismo, que se embrenhou num espiritualismo que partiu, que já saiu da Bíblia, mas quilômetros e quilômetros. Como você cita aí, eu muitas vezes coloco no meu Instagram coisas do gênero, porque são aberrações, não tem absolutamente nada de evangelho. Porque as manifestações do Espírito Santo, esses dons dos quais o pastor chamou manifestacionais, eles têm uma razão de ser. Então não adianta eu ter todo aquele badauê, aquelas manifestações dentro da igreja, e ao sair dela, a minha vida ser uma lástima,
O Espírito Santo, os dons do Espírito, ele nos edifica para nós edificarmos a igreja. São para a edificação da igreja. Então, como edificação na fé, como edificação... Quando alguém é curado, a fé de outros que estão enfermos é despertada, é ativada. Então, creio piamente que não só para o bem da alma que está doente, mas para o bem das outras almas que vão estimular a fé e ser curados. Como aquela mulher que ouviu falar de Jesus, sua fé foi ativada, e nessa ativação da fé, me perdoe esse termo, alguns podem não gostar, mas quando a fé dela foi despertada, quando ela respirou a fé, o que aconteceu? Ela saiu do vale das mulheres com fluxo de sangue e vem até Jesus com uma fé extremamente nobre. Se eu tocar, se tão somente eu tocar na orla das suas roupas, eu vou ser curada. E instantaneamente ela foi curada. E essa cura não partiu da iniciativa de Jesus, mas da iniciativa da fé desta mulher. E é Jesus que faz o contraponto. Alguém me tocou, mulher, você foi curada e agora vai em paz e não peques mais. Vai embora, né? Sua vida foi transformada, agora viva o Evangelho. Então, creio que os dons, eles estão aí hoje, latentes, vivos, porém mal utilizados, porém muito banalizados. Há igrejas que, me perdoem, não tem nada de Cristo, de cristianismo ou de cristandade. Vive um badauê, pulos, gritos, danças, um pagode, uma coisa horrenda dentro da igreja. Mas quando as pessoas saem de lá de dentro do chamado ambiente espiritual, a vida dela é mais seca do que a árvore que Jesus mandou nunca mais ter fruto. O que o próprio vale de ossos secos. Exatamente. Né? Vamos dizer que é boa. Bom, nós vamos aprofundar, repercutir muito, mas deixa eu já colocar a oportunidade para você que me assiste participar também. Você acessa as nossas enquetes lá no nosso perfil do Instagram e por lá você vota, dá a sua opinião e ajuda a construir aqui o Vejam Só. Vamos colocar na tela aí a pergunta que nós deixamos lá no Instagram? Tá aí, ó. A Bíblia ensina o cessacionismo ou o continuismo? Ela é bem direta, objetiva, você escolhe uma das opções. Primeira opção, cessacionismo. A segunda opção, continuismo. Eu sei que ela é bem reducionista, assim, né? Mas o que a gente faz? Na postagem seguinte, tem aquela caixinha onde você pode, aí sim, justificar a sua resposta e dar a sua visão e poder explicar um pouquinho melhor a forma como você observa essa questão e como a Bíblia trata do assunto, tá bom? Então, vai lá, vote, participe. No final do programa, a gente coloca o resultado da enquete aqui no ar também e tenta, obviamente, pegar alguns dos comentários, tá bom? Oséias, eu vou voltar a palavra ao irmão e eu anotei aqui uma expressão que o Heleno usou e eu vou pedir para o irmão comentar, que é algo que, quando entra nessa discussão, é sempre muito emblemático. O Heleno falou que não consegue entender que a ação do Espírito Santo é apenas para a primeira fase da igreja. Ele até falou no começo que eles estão estudando o livro de Atos, né, lá na igreja, e que seria essa fase, né, que o livro de Atos narra o crescimento da igreja, que ali a ação do Espírito Santo é proeminente, é evidente, está no relato bíblico, e muitos dizem que ali, então, finalizou e aquilo não entra mais para a igreja hoje, porque o que os apóstolos fizeram foi lançar as bases do evangelho, que hoje a gente já tem esse fundamento, não precisaria mais. Quero ouvir o seu comentário sobre. Bom, eu entendo que a Bíblia não traz uma determinação específica que acabaram os dons, né? Que só foi para aquele momento. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que os dons estarão à disposição de todos aqueles que crêem, né? Seguirão aqueles que crêem os dons. E eles estão aí para a edificação da igreja. Enquanto estiver a igreja, vai haver necessidade dos dons. Agora, quais dons? Essa é a grande pergunta. Porque os dons, eles são do Espírito, e o Espírito dá como Ele quer e quando Ele quer. Por isso que eu não entendo que a administração do dom seja do crente, mas é do Espírito e não é para o crente, é para a igreja. Aqui nós falamos de corpo, a igreja como corpo. Então, é por isso que eu faço questão de separar os dons de serviço, ministeriais, né, e os dons manifestacionais. Que manifesta. Qual é o propósito desses dons? De evidenciar
a questão do evangelho, do Espírito presente. O dom de língua, principalmente, nós olhamos lá em Atos, capítulo 2, que ele vem sobre as pessoas que estavam reunidas lá e começaram a falar em outras línguas para justamente manifestar a presença do Espírito. Porque até aquele momento o Espírito Santo era muito esporádico na vida de algumas pessoas no Antigo Testamento, na vida do próprio Jesus, né? Ele fala sobre isso, que o Espírito estava sobre mim, estava sobre ele, presente, como o próprio Deus, evidentemente, mas ele disse que ao subir ao céu, ele mandaria o seu Espírito. Como que os discípulos saberiam que o Espírito chegou? E uma das evidências da presença do Espírito é a manifestação das línguas. E, além disso, a manifestação das curas que eles realizam em seguida, né? Nós começamos a ver manifestação de realização de cura, demonstrando realmente a presença do Espírito Santo. Pedro, João, né, no templo, cura o coxo e várias outras manifestações de cura, ali dando claro evidência de que o Espírito Santo está presente, que a obra que Jesus começou, ela vai ter continuidade através dos seus discípulos. Então, nós vemos isso, essa importância da manifestação desta maneira, para que não houvesse qualquer dúvida da presença do Espírito. Bem como a questão do dom da profecia. Que é o dom da profecia? Hoje as pessoas, muitas entendem que o dom da profecia é revelar o futuro. Deus está me mostrando aqui acerca que você vai ser isso, vai ser aquilo. Essa é a maneira que normalmente algumas igrejas têm falado sobre esse dom da profecia. E nós entendemos que a Bíblia fala do dom da profecia é trazer a palavra de Deus. O profeta falava o quê? Assim diz o Senhor. Eu estou trazendo a palavra de Deus para a pessoa, para a igreja. E naquele período nós sabemos que não tinha ainda a palavra revelada completa à disposição da igreja. Então havia a maior necessidade desse dom da profecia. Hoje nós entendemos que o dom da profecia é proclamar a palavra. E a palavra nós temos na Bíblia, toda a vontade de Deus, todo o conselho de Deus está na palavra de Deus. Então, se você hoje é um profeta, você tem que necessariamente pregar o conselho de Deus, que é a palavra de Deus. Paulo diz, eu preguei toda a palavra de Deus para vocês, todo o conselho de Deus. Não deixei de falar nada. Então, essa profecia que as pessoas fazem, hoje, no sentido até de marcar culto, né, para a revelação, para dar profecias e tal, não me parece ser o que a Bíblia prevê e prescreve. A Bíblia prescreve que você tem que pregar a palavra de Deus. Nós entendemos que Deus tem na sua palavra toda a vontade para o ser humano, como que ele deve ser e como ele deve viver a vida cristã. Então, eu penso, Zeca, que hoje nós vivemos um tempo em que esses dons de manifestação, de cura, de línguas e tudo mais, não são tão necessários no nosso meio, na nossa sociedade, como o dom de serviço. Perfeito. Misericórdia, dom de contribuição. Vamos imaginar, fazemos um ajuste aqui no sentido, fazer uma suposição lá no Rio Grande do Sul. Qual é o dom mais necessário nesse momento agora? Dom de profecia, dom de cura, dom de línguas ou dom de serviço? De se colocar à disposição, de servir. Então, nesse momento, me parece que os dons de serviço são mais necessários do que o dom de cura. Mas nada impede que Deus venha agir e venha curar pessoas. O que a gente entende é justamente isso. Deus, ele age como ele quer através do Espírito Santo. Então, ele pode curar pessoas como tem feito, tem curado. Mas nós não podemos estabelecer isso como uma coisa rotineira, porque não acontece de maneira rotineira, como as pessoas querem fazer. Bom, eu tenho o dom de curar, eu vou estabelecer aqui e vou marcar o culto, todo mundo que está doente pode vir, porque nesse dia vai ser curado. Não é verdade isso. Boa. Helena, quero ouvir a sua contribuição. Vou dividir aí a pergunta em dois aspectos. Vou começar por essa questão que eu achei bem interessante, uma posição bem moderada nesse sentido, uma perspectiva que o pastor Osias coloca da necessidade dos dons e que hoje a ação do Espírito seria mais necessária nos dons de serviço. Por favor. Eu acredito que ele colocou muito bem quando ele diz assim,
no momento, quando se trata, por exemplo, fazendo essa menção do Rio Grande do Sul. Logicamente, neste momento, e a gente sabe que muitas igrejas, e não só igrejas, muitos artistas, muitos influencers... A sociedade, A sociedade toda se comoveu e prestou um serviço, né, ao Rio Grande do Sul. Tudo isso é interessantíssimo, porém, é para esse momento. Não é todos os dias que nós temos o Rio Grande do Sul, não é a comunidade toda, todas as nossas comunidades cristãs que estão vivendo um estado como Brumadinho, como Rio Grande do Sul, são momentos. E, nesse momento, esses dons de serviço dos quais o pastor faz referência são, sim, imprescindíveis. Eu acho que a gente deve, sim, colocá-lo em primeiro lugar. Porém, a gente pensa na igreja como um todo. A igreja enquanto um organismo que está dentro de uma sociedade e uma sociedade que não está vivendo em todos os momentos as calamidades como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, se nós não estamos vivendo essas calamidades, este dom de serviço, ele não é mais o primário, ele pode ser o secundário, porque você vem à igreja, muitas pessoas vêm à igreja porque ele está com uma necessidade, ele quer uma cesta básica, ele está com um problema emocional, um problema familiar, um problema de saúde. Essas pessoas procuram a igreja. Essa é a minha vivência enquanto pastor lá na igreja. Essas pessoas vêm por conta de uma necessidade e a gente procura atender essa necessidade, mas a necessidade dupla, que às vezes essa pessoa não sabe, ela não percebe, ela não sente, que é a ausência de Deus. Onde Deus está ausente, aí você fala, mas onde Deus está presente, então nunca tem calamidade? Não, não é essa a informação. A informação é que quando Deus está presente, até a calamidade é revertida. Acredito nisso tranquilamente. Então, quando a gente vê aquele homem que foi citado pelo pastor Oséias, né, na porta do templo, Pedro está ali e aquele homem queria o quê? Um socorro, o socorro da esmola. Ele não estava procurando Deus, ele estava... Porque é um lugar de muita frequência, é um lugar de muito vai e vem, né? Muita gente piedosa indo ali, então as pessoas procuram lugar de pessoas piedosas. A gente está no metrô, a gente ouve, as pessoas elas vão fazer referência, inclusive, aos seus filhos, para causar a comoção. Então, você sabe, principalmente, que nas comunidades cristãs, né, as pessoas são mais comovidas, elas se comovem com o problema alheio. Então, muita gente procura as igrejas por conta disso, independentemente do seu credo religioso. Nós temos pessoas que procuram a nossa igreja para cestas básicas, para outros auxílios, né, remédios e tal, que não são nem cristãos evangélicos. São de religiões de matrizes africanas e tal, mas procuram a igreja evangélica porque sabe que é um lugar de gente piedosa. De refúgio. Né? Então, este homem está lá na porta e chega Pedro lá e ele está querendo esmola. Pedro diz, eu não tenho esmola, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho. Então, nós entendermos a manifestação dos dons de Deus, esses dons de manifestacionais, que o pastor usou esse termo, né? Como esse dom se manifestou? Porque está na vida de Pedro. O dom de cura estava na vida de Pedro. E Pedro, então, aplica o dom de cura na vida daquele homem. Porque muitos pensam assim, Deus tem que como que se Deus tem que, naquele momento, incorporar em mim. Não, Deus não está incorporando em mim. Deus já está incorporado em mim. O Espírito de Deus já habita em mim. Eu não preciso realmente de um momento específico. Eu posso estar andando na rua, um necessitado me abordar e eu atender com uma oração, com cura, com qualquer manifestação do Espírito. Eu posso. Posso fazer Pode. parênteses aí, que era a segunda pergunta que eu ia colocar, e o irmão falou muito bem da fala de Pedro, sobre a administração, que é um outro aspecto que o pastor Oséias levantou, que ele entende que atualmente não tem mais essa administração pessoal, como Pedro fez, porque os apóstolos foram comissionados diretamente por Cristo e Cristo deu a eles
e que isso teria cessado neles dessa administração pessoal. É isso, Zias, que o irmão entende também? Então, Pedro fala, eu dou aquilo que eu tenho. É porque ele tinha comissionado por Cristo, que isso não teria mais hoje. Não, na verdade, quem tem o dom sabe que tem o dom, né? É uma questão que a pessoa precisa entender qual é o meu dom espiritual. Então, eu tenho que saber disso. E aí, é o que Paulo fala, que nós devemos buscar os melhores dons. Então, eu tenho consciência que eu tenho o dom. O que eu não posso, na verdade, é estabelecer que momento eu vou curar. Né? Eu não tenho como fazer isso. Né? Hoje eu posso marcar o dia para a cura. Tá, né? Isso é do Espírito, no caminhar, eu vejo isso. Porque, como permita a Helena falar um pouco do que você falou, nós vamos perceber claramente, quando Pedro vai ao templo, né? E era uma forma que ele fazia isso constantemente, ele manteve isso, ele encontra com o necessitado e ele ministra a cura. Mas nós não vamos ver depois Pedro buscando outras pessoas para serem curadas. Bom, já que eu tenho esse dom de cura, eu vou buscar. Não, ele está fazendo a obra de Deus, a pregação do Evangelho, né? A questão da igreja que já tinha se formado ali, que cresce de maneira sobrenatural, né? Sai de 120 para 3.000 pessoas já. Então, ele já tem uma demanda muito grande. E nesse caminhar do pregar o Evangelho, me parece que ele vai se deparando com as necessidades. E ao deparar com as necessidades, ele vai exercendo, assim, o seu dom. Mas ele não marca. Nós vamos ver na igreja primitiva um dia da cura. Entendi. Então, apesar de a gente não identificar, nesse primeiro momento da igreja, esses momentos marcados de cura, né? Momentos que acontecem, por exemplo, as pessoas que corriam na sombra de Pedro, na expectativa de serem curados. E eu acredito, apesar que não está escrito, que eram curados, porque isso brotou no coração, porque aconteceu uma vez, despertou outros, lenços de Paulo sendo levado, né, para depositar sobre os enfermos. Agora, nós estamos pensando numa igreja e num momento em que esses apóstolos, eles não tinham especificamente uma comunidade, um grupo que ele ficasse ali inteiramente. Agora, hoje, por exemplo, eu estou aqui no programa. Eu não posso estar lá no culto, na igreja, e se tem o dom de cura, estar manifestando. Então, marcar um dia e convidar as pessoas enfermas para que nós oremos e impomos as mãos, ungimos e elas sejam curadas, isso é uma questão de administração apenas. Quando a gente fala de administração, nós não temos mais condições de estar disponível lá na igreja para quando as pessoas quiserem, elas virem. Por quê? Por um momento, elas trabalham 8 horas por dia, mais 3 horas de trânsito. Já são, 11 horas do dia. Então, nós temos que... Eu acredito piamente nisso, que nós temos que organizar isso. Então, vamos fazer um momento em que as pessoas que têm enfermidades, que querem ser curadas, venha para que nós façamos aquilo que a Bíblia nos ensina, orar pelos enfermos. Se eu posso ir visitar o hospital, por quê? Porque esta pessoa não tem condições de vir até mim. Mas não há nenhum problema e não encontro, apesar de, como o pastor acaba de citar, Pedro marcando um culto de cura, não vejo nenhum indício bíblico que diga que isso seja herético, errado, impróprio. Não, é uma questão de administração da igreja do nosso século, a igreja pós a primeira igreja, a primeira fase da igreja. Hoje nós temos as comunidades, então nós temos os grupos. Nós não estamos mais como Pedro, andando pelas ruas, andando de cidade em cidade e pregando o evangelho e manifestando os dons e pondo em prática os dons. Não é manifestando os dons, é pondo em prática os dons. Acredito nos dons, estão em nós para nós pormos em prática. Então, Pedro saía pondo em prática os dons que estavam sobre ele. Hoje, volto a dizer, a gente organiza isso dizendo, olha, as pessoas que estão enfermas,
que tem uma enfermidade que não é uma enfermidade que está, né, à beira da morte, porque senão a gente visita hospitais, isso é uma prática de qualquer um de nós, pastores, né? Então, venham nesse dia para que nós oremos, para que nós façamos, manifestemos, né? Nós atribuímos, nós oramos para que sejam curadas. Então, aí eu discordo, me permita, Heleno, discordar disso. Com tranquilidade. Porque esse é o caminho que a gente tem visto das igrejas neopentecostais de determinar cultos para isso e para aquilo. Não existe esse tipo de culto. Não existe culto para cura. Não existe culto para receber Espírito Santo. Não existe culto para a restauração de casamento. Não existe isso. Culto é para Deus. Nós cultuamos a Deus. Nós nos reunimos para cultuar a Deus. E nesse cultuar a Deus, Deus, pela sua graça e misericórdia, se manifesta. E Ele pode se manifestar curando. Ele pode se manifestar, né, como o pessoal crê, batizando com o Espírito Santo. Pode se manifestar trazendo palavra de profecia, palavras de edificação. É isso que Deus quer fazer. Normalmente a gente até administra isso. Um tempo atrás, eu estava vendo que tinha uma igreja que não tinha uma pessoa ali para pregar, né? Estávamos no culto a Deus e Deus se manifesta, aquela pessoa que recebe a palavra de Deus vem e fala. Isso aí é um extremos que a gente tem, né? Mas que poderia também ser, e essa igreja, um tempo atrás, estava indo muito bem, muitas pessoas sendo edificadas. E aí perguntaram, mas pastor, qualquer pessoa pode vir aqui e fazer isso? E se levantar e dizer, Deus me deu uma palavra? Não. É só as pessoas que ele já conhece, que está ali naquele meio, que sabe que tem uma vivência com Deus, uma vida com Deus. Então, eu penso que nós temos o culto a Deus. E nesse culto, Deus pode manifestar a cura. Porque o que eu vejo, o que eu tenho um pouco de dificuldade, é o seguinte, nós temos essa ideia do culto da cura. E as pessoas venham. Agora, a pergunta é, quantas pessoas serão curadas nesse culto? Algumas pessoas serão curadas. E aquelas que não foram curadas? Então, essas pessoas que não foram curadas, pastor, se sentem como se elas falassem, olha, eu não sou digna disso. Pastor, deixa-me lembrar uma coisa. Todos os nossos cultos são agendas. Quais são os dias de culto na sua igreja? São dia tal e dia tal. São agendas. Então, a gente vai dizer assim, mas lá na Bíblia, pega Atos que o senhor está ministrando na igreja, são agendas os cultos? São agendados dia tal, dia tal. Nossa administração hoje é por agenda. Então, não dá para a gente dizer que eu estou à disposição 24 horas por dia. Certo? Hoje eu estou trabalhando secularmente. Eu não tenho condições de estar 24 horas na igreja, o que até novembro do ano passado eu tinha condições de ficar 24 horas na igreja. Nós não temos. Então, os nossos cultos são uma agenda. Segundo, os nossos cultos, o culto cristão, ele se tornou um culto bilateral. Deus sendo cultuado e o homem também. Como assim? Peraí, eu vou explicar. Como era o culto veterotestamentário? Né? Como era o culto veterotestamentário? As pessoas iam ao templo, eles levavam ali as suas ofertas. O culto era a oferta. Eram os animais, as aves que eram entregues para Deus. O sacerdote sacrificava, entrava com o sangue nos santos dos santos, saía e abençoava o povo. Assim era, inclusive, com Zacarias, pai de João Batista, que foi um sacerdote incrédulo, e o sacerdote incrédulo não tem palavra profética, porque quando ele não creu, ele ficou mudo. O sacerdote incrédulo, estou fazendo aqui uma analogia, o sacerdote incrédulo, ele não tem palavra profética. Foi o que aconteceu com Zacarias, pai de João Batista. Como não creu, saiu mudo. Todo sentido nesse Deus porque fala ele por teria ele que sair, o sacerdote teria que sair do Santo dos Santos e abençoar o povo. Sim. Esse era o culto. É proclamar o perdão. Isso. Né? E aí o que acontece? Os nossos cultos, os cultos cristãos, eles foram tomando novas vertentes. Então o culto cristão, ele passou a ser mais um culto de pregação, mais um momento, uma reunião de evangelismo, mais uma reunião para... Tanto que eu ouço isso e me agride.
Me agride. Quando alguma pessoa fala assim, não, eu não gosto, eu chego sempre depois do louvor porque eu quero a palavra. Quer dizer, essa pessoa não foi cultuar a Deus, porque ela não tem nada para oferecer a Deus, ela só está ali porque ela quer receber de Deus. Então, o culto... O mais comum é o contrário, né? O culto não é para Deus, o culto é para ela. É aí a bilateralidade que eu citei. Esta pessoa... Ah, não, e aí você canta, por exemplo... Não, na minha igreja a gente só canta um louvor. Por quê? Porque Deus é o menos importante. A adoração, o louvor a Deus, os salmos são menos importantes no culto. Porque o importante no culto é o ser humano que está ali e ele veio para algo. Então, para algumas igrejas que são um pouco mais reativas aos dons espirituais, elas, então, fixam, né, na palavra. Então, ministrar a palavra de ensino. Então, o culto ficou voltado para o ser humano, não para Deus. O culto cristão foi assumindo esse papel. Então, nós precisamos ter cuidado que o culto para Deus, sim, quando Deus, toda a atmosfera em que Deus está, quando o culto é feito para Deus, milagres acontecem. Poder de Deus, quando o poder de Deus está realmente, quando nós atraímos esse poder, porque é pela fé, respondendo uma palavra do pastor, quando ele diz assim, e como fica as almas que não foram curadas, não foram atendidas? Ora, olha quando Jesus foi em vários lugares e diz, e ele ali não pôde operar muitos milagres. Está escrito ou não está? Sim. Como ficaram aquelas vidas? Eu não posso responder por elas. Não pôde por quê? Por causa da incredulidade. Aconteceu em Cafarnaum, em Ai, aconteceu em Nazaré, que ele não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade. Como ficam as pessoas que voltaram sem ser curadas? Quando Jesus pregou no meio daquela multidão, quando Jesus pregou, não. Quando o poder de Deus foi furtado por aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, quantas pessoas doentes não estavam naquele local, naquela passeata? Quantas pessoas estavam? Porém, aquela mulher se destacou. E a gente pensa assim, e os que não são atendidos? Jesus deu uma resposta muito interessante, que não é sobre o assunto, mas a gente espraia para o assunto. Jesus disse assim, os pobres sempre tereis convosco. Ele está dizendo, os doentes sempre tereis convosco. Os aflitos sempre tereis convosco. Os necessitados sempre tereis convosco. Agora, ele diz, se tiver fé, você arranca um monte do lugar. Se tiver fé, a enfermidade de 12 anos é cessada. E não foi uma ação imperativa de Jesus. A ação de cura dessa mulher não foi imperativa de Jesus. Foi dela, né? Foi da mulher. Heleno, eu entendo isso, mas eu realmente, com essa questão dessa administração do dom, especialmente do que nós estamos falando de cura, essa ideia de cura, nós vemos hoje muitas pessoas que têm muita fé. E não tem falta de fé e não foram curadas. Em muitos casos, né? Nós temos relatos hoje de pessoas cristãs, abençoadas, homens, mulheres de Deus, que estão enfrentando as suas enfermidades. Por isso que essa é uma pergunta que as pessoas se fazem hoje. Será que, de fato, esse dom não cessou? Porque, afinal de contas, você tem, às vezes, um apóstolo, um bispo, alguém que está ali com câncer, foi acometido com câncer, recebeu orações e mais orações e não foi curado. Então, a gente sabe que Deus tem um propósito nisso. Então, por isso que muitas vezes nós vamos entender que Deus não está agindo dessa maneira como Ele agiu no passado, ministrando as curas. E também nós não podemos também dizer que todas as pessoas também no passado que tiveram contato com o Senhor foi curado. E não foi curado porque não tinha fé, embora esse texto fala da incredulidade dos parentes de Jesus, né, que não pôde fazer muitos milagres ali, porque os milagres de Jesus tinham um propósito específico, além da sua misericórdia e graça, era a manifestação de que ele era o Filho de Deus e o Filho de Deus estava presente realizando a cura. Então, ele faz isso. Quando ele cura o paralítico, né? Primeiro ele perdoa os pecados, mas é para saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, eu te digo, levanta e anda. Então, a cura foi para manifestar e haver o reconhecimento de que Jesus, de fato, era
o Filho de Deus. Então, eu vejo hoje em dia que nós vivemos numa situação que a igreja brasileira, que tem uma condição muito melhor do que em muitos lugares onde as pessoas não têm acesso a quase nada. Hoje você tem acesso a boa medicina, ao tratamento médico, nós temos tudo isso à nossa disposição, embora entendemos que mesmo havendo bons médicos, quem vai curar é o próprio Deus, não há dúvida disso. Mas só que nós não damos essa ênfase, né, dizendo, olha, nós não temos médicos aqui e vamos então trazer todos para que a igreja exercite esta ação efetiva de cura. Nós não temos visto isso. Na verdade, se fosse assim, diremos, vamos para os hospitais, e os hospitais ficariam todos livres, porque as pessoas que têm esse dom vão exercitar. Mas eu vejo que, nesse caso, quando não há essa manifestação, essa cura específica, ali há a graça de Deus, quando as pessoas se envolvem com o doente e cuida dessa pessoa, cuida dessa vida, e esta vida, mesmo doente, entende que Deus está com ela. E ali há, de fato, cura. Que a verdadeira cura não é só a cura do câncer, é mesmo a pessoa, havendo a continuidade do câncer, ela continua louvando e glorificando o nome do Senhor. A transformação seria espiritual, né? O principal objetivo. Sim, peguemos, então, o caso do próprio Paulo, né? O caso de Timóteo. Timóteo tinha uma enfermidade estomacal, Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Então, nós sabemos que nem todos são curados. Agora, nós, como ministros do Evangelho, nós sabemos disso e nós pregamos isso. Nós pregamos, a cura não é para todos. Como assim, pastor? A misericórdia não é para todos? É, mas alguns casos não são curados. O Timóteo tinha que estar tomando lá um pouco de vinho por causa do problema dele. Paulo foi questionar Deus e Deus disse, minha graça te basta. Para você basta isso. Para você é só até aqui. Aí, para quê? Deus ainda explica para Paulo por quê. Para que você não fique soberbo demais. Então, existem casos e casos. Existem uns que são curados instantaneamente, outros é um processo. Existem pessoas que são curadas divinamente, divinamente através das mãos de médicos. Perdoe-me essa... Né? Então, nós não podemos pegar tudo e pôr na mesma caixinha, porque são enfermidades diferentes, são graus de fé diferentes. Tem muita gente que tem fé em Deus para salvação, mas não tem fé para cura. Tem muita gente que tem fé em Deus para salvação, mas não tem para cura. Heleno, você falando isso, eu me lembrei aqui de um texto de Lutero, quando ele foi questionado por uma mulher que falava que ela tinha uma fé pequena e que queria saber como fazia para aumentar. E Lutero respondeu que fé é fé. Olha... Ele falava assim, fé pequena também é fé. Então, fé pequena também é fé. Pelo que eu entendi, você colocou graus aí, Sim, né? Fé pequena também é fé. E a Bíblia diz claramente que a gente deve pedir a Deus que nos dê mais fé. Então, pequena ou não é fé, mas a fé pequena é que eu digo, a sua capacidade física de levantar, por exemplo, uma mesinha dessa, um sofá, é uma coisa, mas para você levantar uma jamanta, você precisa de maior capacidade física. Então, você tem fé para pequenas coisas, mas não tem para coisas grandes. Muitos de nós temos fé para as coisas pequenas. Mas quando chega a grandiosidades, a pessoa que está... Por exemplo, a fé que faz fazer... Que faz fazer foi bom. Que vai fazer o morto de 4 dias sair da tumba. Cadê essa fé? Talvez nós temos fé para a cura de uma dor de cabeça. Nós temos fé para orar por uma pessoa que está com dengue e que a gente tem a certeza embutida de que a cura ela vai vir dentro do tempo processual da cura da dengue. Mas a cura que é instantânea, essa é a da fé que alcançou aquele estágio. Então, vou usar esse termo aqui.
chegou uma mulher na igreja e ela mal calçava chinelos, porque ela estava com uma coisa embaixo do pé que parecia um olho de peixe já estourando e nada. E terminou um culto, a mulher sentada, ela morava próxima à igreja, tinha vindo ao culto aquele dia, ela pediu: pastor, o senhor não ora por conta disso? E naquele momento, sabe aquele momento que você está assim, atrevido? Você está atrevido? Fui lá, peguei um óleo, joguei naquele pé, lavei aquele pé com óleo, orando a Deus. Não é que o óleo curaria, mas... No domingo seguinte, essa mulher estava de salto alto na igreja. Eu orei sabendo que ela ia ser curada. Mas que fé é essa? Que revelação foi essa? Foi que o Espírito de Deus na minha vida, naquele momento, eu digo que estava encontrando lugar para a fé. Uhum. O Espírito de Deus encontrou lugar. Foi um atrevimento. Eu sabia que isso, como, por exemplo, pouco tempo, uma moça na nossa igreja, uma jovem senhora, ela mal sabe ler e escrever. E ela trabalha na casa de um pessoal, um poder aquisitivo alto. E ela disse assim: pastor Heleno, ore por mim, porque o meu patrão vai me pagar para eu tirar a carteira de habilitação, mas eu mal sei ler. Aí eu disse para ela: Simone, eu não vou orar só para o teu patrão te dar a carteira de habilitação. Eu quero a carteira de habilitação com o carro. Ela tirou a carteira de habilitação e ganhou o carro dos patrões. Então, são coisas que a gente fala assim: ah, pastor, mas aí é milagre, é uma necessidade? É uma necessidade para ela. Quem é que diz que um carro não é necessidade hoje? Para ela ir para a igreja, para ela sair, fazer as compras para os patrões, porque ela é secretária na casa de um casal já idoso. E eu falo... A fé, às vezes, ela nos dá atrevimento. Por isso que Paulo diz: chegai-vos diante de Deus, né? Paulo diz, com atrevimento, com audácia, que já alcanceis. Uhum. Vocês já alcançaram. Então, tem horas que a gente está, vou usar um termo aqui que a gente usa lá na igreja, fezudo. Tem momento que a gente está com a fé fraquinha. Tem dias que a gente está mais sonolento na fé. Tem dias que você está com uma fé atrevida, que você chega, você diz: o que eu tenho é para você levantar daí agora. E pode levantar, que eu estou mandando em nome de Jesus. E o milagre acontece. Vou chamar o intervalo, mas eu quero ouvir o seu comentário, para a gente encerrar esse bloco, sobre essa questão da fé aí, do tamanho e se tem exatamente essas dimensões aí, né? É forte, fraca, média, grande, pequena. Sim. Não tem. Não quer nem... Não, mas depois eu falo. Não, pode justificar, okay. Dá tempo. Não, na verdade não tem fé. Eu acho que os grandes teólogos dizem: ou você tem fé ou você não tem. Não existe essa coisa de fé pequena, fé grande. Porque Jesus vai dizer: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer o que o Heleno tinha falado que não foi feito. Mas ele também diz: homens de pouca fé. Então, pouca fé, na verdade, ali é a ausência de fé que ele está dizendo. Ele não tem fé nenhuma, não tem uma pouca fé, uma pequena fé. Porque se a sua fé é pequena e agir, né, você vai fazer grandes coisas. Então, a ideia é você exercitar a fé. Você exercita ou você não exercita a fé. Você tem fé. Agora, tem uns que exercitam a fé, né? Pelo conhecimento da palavra, o entendimento, porque a fé vem... Por quê? Ouvir a palavra de Cristo, né? Então, eu creio na palavra. Então, eu creio na palavra, como você falou. Quem tem fé vai fazer coisas maiores do que eu fiz, disse Jesus. Então, é crer nesta palavra. Então, tem muitas pessoas que vão orar, como você mesmo falou, Heleno, por uma pessoa que tem uma dor de cabeça, ele crê que pode ser curado. Ele vai orar para alguém que tem um câncer, ele não crê que vai ser curado. E aí, ele não vê essa fé. Mas, necessariamente, não é a questão dele, da fé em si. É a questão de Deus agir naquela vida e conforme a vontade de Deus.
né? Porque eu fico muito preocupado com essa questão de atribuir à pessoa que ora o resultado da oração. Então, se você ora com fé, porque foi o Heleno que orou, vai acontecer. O outro orou e não aconteceu porque ele não orou com fé. Isso me parece bastante perigoso, essa afirmação. E muitas vezes, você sabe muito bem disso, a pessoa, o profeta, que ora com fé e não acontece o fato que ele orou, ele começa a dizer que o problema é do outro, que não teve fé. Né? Você não teve fé. E aí usa os textos que mostram lá que a pessoa incrédula não acreditou. E essa pessoa fica ainda mais culpada ainda. Olha, de fato, eu vi na minha igreja, colocando o exemplo, você colocou um exemplo aqui, encontrei uma irmã querida e amada, o filho dela estava no hospital e tinha amputado o braço porque o câncer passou, cortou o braço e o câncer generalizou. E ela estava na enfermaria, no isolamento, e a médica já tinha dito que era para aguardar o momento da morte. Cheguei para ela e conversei, e se eu podia orar com ela e tudo. Ela falou, sim, pastor, pode orar por mim, pelo meu filho. Agora, eu não entendo uma coisa. Por que na minha igreja muita gente foi curada e meu filho não foi curado? O senhor pode me explicar isso? Por que meu filho não foi curado? Na minha igreja, muitas pessoas foram curadas. Meu filho não. Eu falei, não tenho como lhe explicar isso. Não tem como saber. Não é possível. Ela não tinha fé? Não dá para saber. É a vontade de Deus que foi feita naquela vida. Aquela criança, poucos dias depois, aquele jovem, veio a falecer. Assim como outras pessoas, servos de Deus, queridos e amados, também vieram a falecer. Então, não está na pessoa esta determinação da cura, ou a fé da pessoa, está na ação do Espírito Santo de Deus, conforme a vontade. Mas quando a gente vê, por exemplo, os discípulos em alto mar com Jesus, e Jesus cita homens de pouca fé, eles não tinham fé? Eles tinham, só que a fé era pouca. Eles não estavam acreditando no poder que estava neles para fazer a tempestade cessar, para fazer o mar se acalmar. Então, não é que eles não tinham fé. Então, não importa para mim, perdoe-me, pastor, que o teólogo X, Y, Martinho, Calvino, Zwinglio tenha dito. O que importa é que a minha Bíblia também contracena com isso. E a minha Bíblia diz que estes homens tinham pouca fé. Agora, eles não eram homens sem fé, porque eles estavam com Jesus, tinham visto milagres, tinham operado milagres. Mas, naquele momento, sua fé estava reativa. Ela causou uma reação adversa. Qual é a fé reativa? Aquela que se vê impossibilitado diante da questão. Então, quando eles se veem impossibilitados, eles vão buscar Jesus, porque eles não se sentem potentes, impossibilitados, impotentes para agir. Então, eles recorrem a Jesus. Mas que eles eram sem fé? Não, não eram. Não existe essa fé ou não fé. Existe, sim, níveis de fé. Quer finalizar ou não? Quero finalizar dizendo o seguinte, quem tem fé não tem medo. Essa é a verdade. Porque a Bíblia descreve o que é fé. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, se eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer, eu não tenho medo. Mas Paulo fala da fé vacilante. Sim, a fé vacilante é aquela que a pessoa fica entre duas coisas, Tiago entendeu? diz daquele que é quando uma onda do mar. Sim, levado fica para lá e para cá. cá. Todos eles falam de uma fé vacilante, de uma fé que ora está aqui, ora está lá. Eles falam isso. Paulo, Tiago, Pedro falam. Então, existe, sim, essa questão da fé vacilante. A fé que ora pode estar desse tamanho e ora aqui. Mas ali, lendo esse contexto que você coloca, essa fé é salvadora. Porque você sabe que tem essas duas diferenças entre a fé salvadora e a fé Tiago, que opera. por exemplo, ele não fala da fé salvadora. Mas se você olhar Tiago, é sempre sobre a salvação, quando ele coloca lá da fé. Né, dessa salvação que a pessoa quer demonstrar a fé dele pelas obras e outros, né, não há necessidade de obra. Então, Tiago fala, olha, mostra a sua fé que eu vou mostrar a fé que eu tenho. Então, eu vejo ali nesse momento que é essa fé de salvação. Quando Paulo fala desse vacilo, dessa questão vacilante, não é de operar e realizar milagres. É a fé do cristão. Não, aí é a fé como no evangelho, como um todo. no evangelho. É a fé como um todo. Agora, que existem níveis de fé, existe. Porque se você tem fé, mesmo pequena, você não teria medo.
Gente, eu não devia ter feito essa pergunta. Não, foi intervalo, aí fiz a pergunta, agora não consigo mais chamar um intervalo. Vou precisar parar na hora que tá boa a discussão, o debate, mas preciso chamar um intervalo. No próximo bloco ele é mais curtinho, é só as considerações finais. Esqueçam a fé e os livros. Senão eu não vou me encerrar o programa hoje, tá bom? Ó, antes do intervalo, telefone da Agrade para você, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, quer se preparar para o seu trabalho ministerial, para a vocação que Deus te deu, o Vejam Só indica a Agrade para você. Código 11-3115-0819. 3115-0819. Anota aí direitinho, porque daí amanhã, no horário comercial, você liga e tira todas as suas dúvidas com a secretaria da Agrade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a nossa programação, nosso conteúdo, tudo aquilo que fazemos e pensamos e planejamos aqui na emissora é para oferecer qualidade para você, para sua família, para de verdade edificar e abençoar a sua vida, tá bom? Então chega aqui para você conhecer tudo aquilo que a HIT tem preparado, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Vejam Só, intervalo bem rapidinho na nossa conversa. Hoje falando sobre os dons espirituais, a sua aplicação na igreja moderna, o que a Bíblia nos ensina, fala sobre o assunto. O primeiro bloco aí de muita reflexão, tenho certeza que foi uma conversa edificante, levando até você aí as perspectivas sobre esse debate. Tá bom? Neste bloco, os meus convidados, o pastor Oséias Sampaio e o apóstolo Heleno Bezerra, vão fazer as considerações finais e a conclusão sobre o tema, tá bom? Antes, deixa eu só dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só, participa do programa mandando a sua foto. Todo mundo que aparecer aqui no programa vai concorrer a um presente, tá? Nós vamos mandar aí na sua casa, uma lembrança, na verdade, é uma forma de agradecer pelo seu carinho, tá bom? Como você participa? Acesse as nossas redes sociais e mande a sua foto, uma selfie, bem simples, não precisa de muita produção não, assistindo o programa, tá bom? Aí você encaminha pelo Facebook ou pelo Instagram, lá nas mensagens, a foto, nome, cidade e estado. A produção separa, coloca no programa e você concorre, tá certo? Vamos mostrar aí as fotos de hoje, nós separamos para o programa de hoje. Nós vamos começar o nosso passeio lá no Rio de Janeiro, na belíssima cidade de Niterói. E quem vai aparecer aí para você é a Ângela Hiller, nossa telespectadora lá de Niterói, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, Ângela, pelo carinho. Obrigado a toda a galera do Rio de Janeiro que nos acompanha demais. A audiência do Vejam Só lá no Rio é enorme. Obrigado. Deus abençoe sua vida, minha irmã. A próxima foto vem lá de Pernambuco, da cidade de Igaraçu. E quem vai aparecer aí acompanhando o Vejam Só é a Maria Betânia. Boa, Maria. Obrigado pelo carinho, toda sorridente a Maria aí. Deus abençoe, minha irmã. E toda a galera de Pernambuco também que nos acompanha, em especial a turma aí de Igaraçu. Grande abraço. Encerramos as nossas fotos de hoje lá em Criciúma, Santa Catarina. E quem vai aparecer é o Washington, acompanhando o Vejam Só também. Boa, tá aí o Washington, acompanhando o Vejam Só. Obrigado, viu, Washington, pelo carinho, pela audiência também, toda a galera de Criciúma que nos acompanha. Põe na tela aí ó, o brinde, o presente que nós vamos mandar, que é a nossa caneca. Isso, tá aí, ó. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? Objeto de desejo de todos os nossos convidados, mas quem ganha é o nosso telespectador, tá bom? Então manda a sua foto, participe, nós vamos mandar aí na sua casa, tá certo? Tô esperando a sua participação. Meus irmãos, vamos lá então para encerrar o programa de hoje, a edição de hoje. 3 minutos para as considerações finais e conclusão. Nesse bloco, o Heleno começa, depois o Oséias vai ter o privilégio, então, de encerrar a edição de hoje. 3 minutos, Heleno, para as considerações finais. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Oséias. O nome abençoadamente difícil. E a você, querido ouvinte, que eu concluo aqui dizendo: esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios, curarão enfermos e pisarão
tomarão até coisa mortífera e não lhes fará dano. É essa a igreja que eu entendo, é a igreja que eu entendo que foi profetizada lá em Joel, quando ele diz nos últimos dias, e aconteceu isso no dia da festa de Pentecostes, quando Pedro, inaugura o palco ali e diz que os jovens terão visões, que era um atributo dos mais velhos. E os mais velhos terão sonhos, apesar da sua restante de vida, ainda sonhariam. E essa é a igreja que eu acredito, é uma igreja que é ativa. E lá ele diz nos últimos dias, e os últimos dias que eu creio era a partir de Jesus até o arrebatamento da igreja. Nesses últimos dias, vossos filhos profetizarão. Eu acredito na igreja que tenha a manifestação ainda de todos os dons para curar, para profetizar, para abençoar, para edificar a igreja. Creio nisso, sustento isso, vejo isso, vivo isso e, para a glória de Deus, quero ver uma igreja cada vez mais ativa, uma igreja que saia do lugar de mendiga, que não é, para um lugar de princesa, que a igreja é uma princesa. E ela tem que estar sem ruga, sem mácula, isto no sentido de rugas e máculas, não só espirituais, mas não uma igreja rastejante, é uma igreja atuante. A igreja de Jesus Cristo, ela é o corpo, e como corpo, a cabeça tem o comando, e ela já deu o comando. Ide, pregai o evangelho, curai os enfermos, isso já foi o comando da cabeça. Agora, cabe ao corpo, à igreja, manifestar, atuar, cumprir com o chamado que foi dela, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Helena, pelo carinho de sempre. É sempre um privilégio recebê-lo aqui. As redes sociais, né, o contato do Helena estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Deus continue abençoando sua vida, amém, meu irmão. Muito obrigado. Oséias, 3 minutos também, por favor. Muito obrigado, Zeca. Obrigado, Heleno, pela gentileza, pela maneira como podemos aqui contribuir de alguma forma nesse debate. Eu entendo e aqui faço este resumo que esses dons de profecia, cura e línguas são dons espirituais que ainda permanecem a favor da igreja, visando, sobretudo, manifestar a presença de Deus no meio do povo. Creio que os dons manifestacionais têm como principal objetivo esta manifestação da presença de Deus. Deus está presente, Deus está agindo. No entanto, além desses dons, tem outros dons também que revelam de uma maneira muito especial essa presença de Deus. Sobretudo o dom de misericórdia, o dom de serviço, né? E esses dons que ajudam a igreja a, de fato, a manifestar que Deus está presente. Eu sei que a igreja tem uma tendência de buscar cada vez mais esses dons de profecia, de cura, de línguas, para demonstrar esta presença de Deus. Eu creio que, com isso, a igreja não tem acertado nesse decorrer da história, especialmente na nossa sociedade. Creio eu que as pessoas esperam ver a presença de Deus hoje muito mais na misericórdia, no aconchego, no estar com a pessoa, mesmo ela estando doente, do que nos cultos de cura, nos cultos de manifestação de profecias e outros mais. Então, entendo que hoje a igreja precisa caminhar para ser uma igreja mais misericordiosa, mais junta do povo, mais acolhedora, no sentido de abraçar as pessoas, chorar com elas nas suas enfermidades, nas suas doenças, nos seus problemas. Fazendo assim, creio eu que a manifestação da presença de Deus será muito maior, muito mais significativa e faremos muita diferença. Então, que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, e que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque viver a vida cristã sem o Espírito Santo é impossível. Sem dúvida. Obrigado, pastor Oséias, também pelo carinho, meu irmão. Sempre bom recebê-lo. Os contatos que o pastor Oséias disponibilizou estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos colocar na tela o resultado da nossa enquete antes da gente encerrar a edição de hoje. A pergunta foi essa, ó: a Bíblia ensina o cessacionismo ou o continuismo?
Vamos ver como é que ficou a nossa enquete? 22% sensacionismo, 78% continuismo. De fato, a maioria do nosso pensamento evangélico no Brasil é continuista. Talvez fique um debate, até um debate muito interessante, sobre como isso deve ser colocado na prática, né? Está aqui um continuista que é crítico da forma como a situação é colocada. Depois a gente pode pensar em algo nesse sentido também. Quero agradecer demais a todo mundo que votou, que participou, que interagiu. Realmente é essa construção que a gente propõe. E eu espero que o programa tenha, de fato, edificado e abençoado a sua vida. Bom, a edição de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estaremos de volta com mais uma edição do Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.